Vamos falar da lesão de Matheus Henrique. Agora. Daqui a pouco o Fael vai falar de reunião, número de Sampaoli. Já vamos começar direto? Bora, cara, vamos falar, então. Então vamos ouvir o Jardim e depois a gente tem a repercussão dessa lesão do Matheus Henrique. Em relação ao Matheus Henrique, possivelmente é uma fratura, vamos ver o que é que se passa, uma fratura na costela. Agora, neste momento, o mais importante é aproveitarmos esta paragem para recuperar bem esta malta, para que toda a gente esteja fresca para o nosso próximo jogo. Está aí a postagem do Matheus Henrique, né? Lembrando que operou o joelho, ficou 4 meses afastado. Foi. Né? E aí o momento da lesão na partida com o Sport. Você vai acompanhando aí. Ele vai na bola ali, disputando. É um acidente de trabalho, né, Leopoldo Siqueira? Não foi um lance de maldade, ele dá o carrinho, acaba caindo ali no chão, né? E é uma lesão que o tratamento conservador talvez seja o ideal também, não fique tanto tempo afastado dessa vez, mas aquela que teve também, que afastou ele durante um tempo, talvez seja o que pese agora na cabeça do jogador por ficar por mais um período parado em uma fase tão boa com o Cruzeiro, já que ele é um dos principais jogadores do qual a torcida gosta bastante. Boa recuperação, Mateuzinho. E fica de boa, cara. Vai ter tempo ainda para você dar muita alegria para a Nação Celeste, Leopoldo Siqueira. O Anver Castro está aqui entre as mais de 2.000 pessoas no nosso chat. Daqui a pouco tem mais informações do Cruzeiro. Dizendo o seguinte: Leopoldo, não deixa o Fael Lima tomar conta do programa. Everton Ribeiro, jogador que brilhou no Cruzeiro, não é isso? Passou depois uma temporada também boa no Flamengo, está no Bahia e publicou nas redes dele, o Everton Ribeiro, que foi diagnosticado com câncer na tireoide, fez cirurgia, tudo correu bem. E aí, força Everton Ribeiro, bancada. Toda a força para você, Everton, que você possa ter uma ótima recuperação. Uma amiga minha, inclusive, a Tâmara Remídio, passou pelo mesmo problema, fez a cirurgia, está tudo bem. Que Deus te abençoe e que em breve você possa voltar a brilhar aí nos gramados do Brasil. Um beijo para ele, toda a família, grande profissional, força na recuperação aí, que logo, logo você estará fazendo o que você mais gosta e sabe fazer muito bem. É isso aí. E o Gabigol está fazendo o que também sabe fazer, gol, e está festejando, mas está recebendo críticas, embora esteja nesse momento aqui, ó, segundo o SofaScore, ele é o jogador que menos tempo precisa para marcar gol. Aí houve essa postagem, né? O Fabinho postou essa informação do SofaScore e o Gabigol curtiu a beça, rindo, ainda tirou aquela onda, né? Depois vão dizer que é fake news e tal, né? Só que o Gabigol tá aí, ó, aparecendo, fazendo esse gol no empate com o Sport, um empate esse que foi muito criticado. E alguns torcedores estão dizendo nas redes sociais, Lugão, tá rindo de quê, Gabigol? Empatou com lanterna, poxa vida. Na verdade, foi uma resposta que ele deu, né? Porque os números dele, mesmo no banco, são muito bons. Ele, artilheiro que é, atacante que Tá aí fez a mais turma de... aí, ó, protestando. Fez mais de 10 gols no Cruzeiro, mesmo estando no banco. Ainda, talvez algumas pessoas o critiquem pelo investimento que foi feito, mas vale lembrar, por exemplo, que no primeiro turno fez um gol importante contra o Flamengo, fez esse gol importante contra o Sport, é um jogador de grupo, é um jogador que abraça a garotada da base quando chega, muito importante para o elenco também. Então eu acho que algumas críticas são meio exageradas em relação a isso. Eu defendo o Gabigol porque o cara no banco, o camarada tem números que atacantes titulares no Brasil não tem. É verdade, então o investimento está dando certo. Mas o próprio Jardim calculou que ele, em campo, com o Matheus, o Cruzeiro sofria mais gols e com os dois fazia menos gols. É um comentário do próprio treinador, não é de torcedor nem Mas nada. talvez pelo momento do Caio Jorge ser melhor também. Tem que levar isso em consideração também. Às vezes uma fala, assim, a gente pode interpretar de uma forma, mas o momento do Caio Jorge é espetacular. E aí talvez caia sobre isso com o Gabigol. Agora imagina você ser um jogador reserva e ter mais de 10 gols na temporada. Pois é, nesse Brasileirão atual, né, Nadine? Seja bem-vindo. Boa tarde, Léo, Gão, Nanda, Fael, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. De fato, a arbitragem foi bem polêmica nesse final de semana.
É verdade. Tem um caso rumoroso do Palmeiras com o São Paulo, mas a gente vai começar no nosso quintal aqui com um protesto. Joga aí a nota oficial do esporte que está reclamando de 2 lances que, segundo o time pernambucano, prejudicaram a equipe no jogo com o Cruzeiro no Mineirão. Na sequência, a Nadine já vai comentar o primeiro lance reclamado pelo esporte, que é exatamente uma falta que foi marcada. Pode jogar aí, gente. A favor do Cruzeiro, que teria sido inexistente, segundo o esporte. Nadine Bastos. Foi exatamente nesse momento onde o jogador do Sport levanta a perna, mas ele não toca no jogador do Cruzeiro, e o seu companheiro sai com a bola e o árbitro ali entendeu que foi falta, mas claramente não existiu. E sim, o Sport reclamou muito e, na minha opinião, com razão nesse lance, porque a falta não aconteceu. Mas eu acho que a falta é nesse lance aí, ó. É no início da jogada, na entrada da área. Que talvez ele tenha... Quando ele vê a conclusão da jogada, aí ele acaba parando mesmo, que vê que a bola sobra. Porque parecia que ia sobrar para o meio-campo do Cruzeiro e dar o contra-ataque do Sport. Então, lá na entrada da área tem um carrinho no jogador do Cruzeiro e talvez por isso ele tenha parado a jogada, Nadine. Eu até concordo que poderia ter sido aquela falta, porém ele precisaria sinalizar que foi a falta anterior, fazendo esse gestual de lá na frente, ou então lá atrás, que aconteceu a falta, mas não, ele faz um gestual como se tivesse sido puxado. Então não faz sentido nenhum gestual que o árbitro fez, por isso que gerou muitas reclamações. Se ele tivesse marcado aquela falta lá na área, ele já teria parado ali o lance quando o jogador do Sport sai de cabeça para disputar essa bola, porque a falta seria a favor do Cruzeiro. Então, para mim, ele de fato errou nesse lance ao marcar algo que não existiu ali no meio do campo. E se ele tivesse marcado essa falta, ele já teria que apitar nesse momento onde a equipe do Sport sai já para o contra-ataque. Outro lance reclamado pelo Sport é um pênalti que saiu, pode na sequência aí colocar dessa cobrança de escanteio, teria sido um pênalti no Ramon. Você acha que foi, Nadine? Então, esse não é o melhor ângulo, mas tem um ângulo claro que o Ramon ele já está subindo quando ele vai em direção à bola, porque a bola está vindo em direção ao jogador e ele faz o movimento de subir para disputar essa bola, enquanto o Christian faz o movimento contrário e com os braços ele impede que o jogador do Sport pule para disputar a bola. Então, na minha opinião, sim, o pênalti deveria ter sido marcado. Já é um lance mais interpretativo, se o contato foi suficiente ou não, mas no momento, para mim, não é um encontrão, porque o Christian, em momento algum, ele visa a bola, ele vai somente no corpo ali do Ramon para impedir que ele suba para cabecear, e ele já está fazendo esse movimento. Então, na minha opinião, sim, o pênalti deveria ter sido marcado. Eu concordaria com a Nadine se, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, que há um lance parecido, também fosse marcado o pênalti, e isso, pelo amor de Deus, não é contra a Nadine está aqui para analisar lance a lance, eu que tenho essas recordações aqui. Tem um lance parecido no jogo contra o Flamengo, tem um lance parecido no jogo contra o Vasco, tem um lance parecido no jogo contra o Corinthians, que não foi marcado o pênalti para o Cruzeiro. Se houvesse o critério, aí sim, nesse caso, teria que ter sido marcado o pênalti, mas como não há o critério na arbitragem brasileira... Você acha que nesse foi? Cara, eu acho que em todos foram. Eu acho que em todos foram. Eu acho que em todos foram. Não, só que não é marcado. Nesse foi. Em todos foram. Esse, no jogo do Cruzeiro contra o Fluminense, contra o Vasco, contra o Corinthians, não estou negando isso não. Mas como a arbitragem não apita, vai de encontro à fala... e como vai de encontro à fala do Marlon no final de semana, que houve alguns exageros na fala, a arbitragem no Brasil é uma várzea. Então, se não tem critério, se marca nesse, não marcou nos outros, aí eu ia ficar muito invocado. Como não marcou, manteve o critério dos outros que não foram marcados. O Cruzeiro, por sua vez, reclama de um lance do Aderlan. Joga aí pra gente acompanhar junto com a Nadine. Já tinha cartão amarelo e teria feito uma falta que mereceria, segundo os cruzeirenses, também um outro cartão. E sequer falta foi marcada, é isso? A falta acho que foi marcada. Ele recebe o cartão amarelo nesse lance, que era para lance para amarelo, e nessa sequência ele dá também outro carrinho não, mas acaba acertando ali com força pela intensidade da falta. Ele não marcou falta realmente, mas era lance para cartão amarelo também. Então, de fato, o critério da arbitragem é complicado. Mas a única coisa que eu queria dizer é o seguinte, não vou falar de arbitragem nesse jogo, sobre também o jogador ter sido expulso, porque a responsabilidade do placar foi a incompetência do Cruzeiro de não conseguir fazer um jogo que pressionasse o Sport.
o último colocado do Campeonato Brasileiro. Então a arbitragem hoje é o menor dos meus problemas. Não, Gal, mas tem que falar da arbitragem que prejudicou o esporte, sim. Deixar, já que falou de Várzea aqui, Léo, deixar um abraço pro Felipe Fernandes de Lima, que saiu do jogo do Corinthians, veio pitar um jogo aqui em BH, foi passou Brumadinho. mal, foi hospitalizado, então deixar um abraço aí também, é uma boa recuperação para ele. Mas eu entendo a preocupação do Fael sobre o Cruzeiro está num bom momento, ele tem que realmente falar do Cruzeiro, criticar o Cruzeiro, criticar a arbitragem quando vai, que de repente acaba favorecendo o Cruzeiro de um jeito O dia que prejudica, você reclama, Gal. O dia que você é beneficiado, você não vai falar. Você falar. acabou de falar aqui sobre uma condição e eu concordei com você e só disse que só não teve o critério para que esse fosse apitado. Eu não discordei de você. Cara. Eu só mostrei um argumento do qual você não consegue concordar. O esporte foi prejudicado. Pois é.